Boa noite, todo mundo. Sem mais delongas, abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Beleza? Todo mundo abriu? Efésios 5, a partir do versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, beleza? Feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai, que ela possa trazer nessa noite aos nossos corações luz, que ela possa trazer, Senhor Deus, fogo, Senhor Deus, ao nosso coração, Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a nossa mente cativa a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor Deus, de entender, de meditar, Senhor Deus, e de aplicar tudo aquilo que o Senhor vai falar com cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, tira todas as nossas distrações, tudo aquilo que leva a nossa mente para longe daqui, Pai, e traga o nosso coração e a nossa mente, Senhor Deus, cativa a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, já foi falado aqui inúmeras vezes sobre o tema desse mês. Nós iremos falar um pouco do Natal e um pouco sobre avaliando a nossa jornada, avaliando a nossa vida, fazendo as contas. Chegamos em dezembro e eu, quando estava preparando essa palavra durante a semana aí, eu estava revisitando uma em específico que eu ministrei em janeiro, dia 13, eu acho. E lá eu estava compartilhando e fazendo algumas perguntas e algumas reflexões. E isso colaborou um pouco para que nós pudéssemos entender a respeito daquilo que nós precisamos meditar quando chega nessa época de final de ano. Afinal de contas, quando vai terminando o ano, seja ele qual for, é uma tendência natural nossa fazermos as contas, fazermos um balanço e vermos como anda, como foi o nosso ano. E nesse texto específico de Efésios, capítulo 5, nós vemos Paulo dando algumas instruções para os irmãos ali de Efésios, da igreja que ele tinha plantado naquele lugar. E antes de nós entrarmos especificamente alguns detalhes sobre esses versículos que a gente leu, é necessário que nós entendamos um pouco do contexto, de como era aquela região, aquela cidade, aquele povo que Paulo estava escrevendo essa carta. Porque muitas vezes nós não fazemos essa análise, essa leitura. Nós lemos e nós achamos que aquela cidade ou aquele povo, eles viviam em aldeias no meio do mato, eles viviam no deserto, e muitas vezes nós temos uma visão errada do texto bíblico. E às vezes não conseguimos fazer essa transição da Bíblia, da palavra de Deus que foi escrito, à nossa vida prática, por conta dessa falta de interpretação e estudo da palavra de Deus. Por isso que é importante você vir no culto de quarta, no estudo, participar do pequeno grupo, para que você possa ter sua visão aberta, para que você possa ter um entendimento mais amplo daquilo que você está lendo, daquilo que a gente está estudando, daquilo que nós estamos pregando. E aqui em Efésios, essa cidade, não sei se muitos aqui já estudou sobre ela, mas eu gosto muito dela, porque Efésios era uma metrópole daquele mundo antigo, do Império Romano, onde
Paulo pregou o evangelho, e a gente vai ver como que o evangelho chegou ali na cidade de Efésios, lá em Atos, no capítulo 19. Você pode também ver lá no YouTube esse capítulo em específico no canal da Exposição das Escrituras, que é muito legal. A palavra de Deus entra através da vida de Paulo de uma maneira poderosa naquele lugar. Por quê? Porque a cidade de Éfeso, segundo alguns historiadores, segundo alguns estudos, era a segunda maior cidade daquela época. Era a segunda maior cidade depois da cidade de Roma. E aquela cidade, ela era uma cidade estratégica para o Império Romano, porque ali existia um porto, e tudo aquilo que eles exportavam e importavam passava pela cidade de Éfeso. Então o comércio, ele era muito intenso, e a atividade portuária era muito valorizada. E as pessoas, a maioria delas, trabalhavam às vezes nessas atividades. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de ir a alguma cidade portuária, em Santos principalmente, se alguém já foi, vai entender um pouco desse contexto, um pouco dessa realidade de como é uma cidade portuária, como que ela é um pouco obscura, pesada, um clima muitas vezes promíscuo, de muita prostituição, de muitas pessoas que passam, entram e saem nessa cidade e não tem muita ligação com ela. Então, uma cidade portuária, ela é uma cidade diferenciada. Ela é uma cidade trabalhada na sua estrutura para receber todo esse aporte, mas ela é, ao mesmo tempo, uma cidade que movimenta a economia. E no Império Romano, Éfeso, aliás, era uma cidade extremamente estratégica. Além disso, o turismo movimentava muito essa cidade, porque ali existia o templo da deusa Diana. Se você ler lá em Atos capítulo 19, você vai ver Paulo passando um perrengue danado ali, uma luta, uma dificuldade, porque ele começou a confrontar, ele começou a pregar algo diferente daquilo que aquele povo estava acostumado. Porque a Diana de Éfeso, dos Efésios, era uma entidade religiosa que ela era muito respeitada ali. E havia um templo de culto a ela. Então, naquela região ali, várias pessoas de outras cidades, de outros países, de outras regiões, iam até a cidade de Éfeso para adorar e cultuar essa deusa Diana. Então, eles tinham ali um templo específico e preparado para receber todo esse pessoal. E além disso, Éfeso era um centro cultural. Ali existia o maior teatro da época. Um teatro gigantesco onde a capacidade era muito grande. Então muitas pessoas envolvidas com a cultura local iam para esses teatros assistir peças e etc. E também Éfeso era marcada pelas escolas filosóficas que existiam na época, pelas escolas de magia e pelas religiões variadas que existiam ali naquela época. Vocês podem ver também em Atos, no capítulo 19, como que Paulo ele descreve essa região, como ele descreve esse clima espiritual e essa mistura que existia ali naquela cidade. Porque como era uma cidade muito grande, existia essa mistura de religião, de filosofia e de cultura. Então você imagina como que o evangelho chega nessa cidade, como que as pessoas que já viviam nesse contexto recebem a mensagem do evangelho e como era o tamanho do problema que Paulo estava enfrentando para poder discipular e ensinar aqueles novos cristãos no caminho da verdade. Se você pensa que o manifesto ou alguma igreja que você já foi tinha treta, pensa na igreja de Éfeso. Eu acho que ela só perde para a igreja de Coríntios. Mas Éfeso também tinha os seus problemas e que Paulo teve que trabalhar muito para fundamentar a semente que ele lançou ali. Então pega todo esse contexto. As pessoas ali, elas viviam desse comércio, elas viviam dessa cultura e elas viviam desse mix de religião e filosofia.
E o povo buscava refúgio em coisas que hoje eu acho que não é para nós. Eles buscavam refúgio e escape na bebida, no sexo, no misticismo ou no dinheiro. Nós vamos ver Paulo descrevendo e Paulo tentando fundamentar a fé desse povo e ensinar esse povo no caminho da verdade. E ele vai basicamente também abordar esses temas. Por quê? Porque aquele povo, ele tinha como válvula de escape, como um refúgio para fugir dessa loucura toda que era a cidade, da exploração que muitas vezes havia, na bebida, no sexo, no misticismo e no dinheiro. O que muda dos nossos dias para hoje? Eu creio que nada. Os deuses continuam os mesmos, mais sofisticados, mas nós ainda continuamos a cultuar algumas dessas coisas. E Paulo tinha esse balaio de gato aqui para resolver, para poder falar para o povo, para poder ensinar para eles como eles deveriam viver. E aí a gente entra aqui nesse texto do capítulo 5, do versículo 15 que nós lemos. Ele fala, olha, portanto, sejam cuidadosos em vosso modo de vida. Aqui Paulo começa agora a orientar. Olha, vocês estão vivendo no meio dessa bagunça toda, mas eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Prestem atenção na forma, na maneira que vocês estão vivendo. Porque você imagina um cara que veio cheio de filosofia na cabeça, cheio de religião na cabeça, às vezes sendo explorado ali no porto, explorado pelo Império Romano, e agora ele converte, ele tem Cristo como Senhor e Salvador, e aí ele já tem que desconstruir essa imagem da Diana dos Efésios e colocar Cristo no centro do seu coração. Paulo, ele sabia o que aquele povo precisava, então ele começa, olha, prestem atenção na sua maneira de viver. O chamado é para a autoavaliação. O chamado que Paulo está fazendo aqui a esses irmãos é para que eles olhem a maneira e a forma com que eles estão vivendo a sua vida. E essa autoavaliação, ela não deveria ser feita apenas no final do ano, apenas em dezembro ou quando a gente faz aniversário. Eu tenho umas crises mais brabas quando eu faço aniversário, né? Nem quando vira o ano. Abril, lá dia 27, começa a ficar pensando. Mas você, com certeza, deve ter alguma época do ano que você faz essa autoavaliação. Mas, infelizmente, nós só deixamos para fazer essa autoavaliação, esse autoexame de nós mesmos, nessas datas específicas. Ou, às vezes, quando alguém morre. Aí a gente pensa, nossa, velho, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas essa autoavaliação, ela deve ser constante. Ela deve ser diária, ela deve ser semanal, ela deve ser mensal, para que nós possamos verificar onde está o nosso coração e aonde está aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quem participou aí dos estudos do pequeno grupo dessa semana, nós começamos a refletir a respeito disso. Então, um dos pontos para que a gente possa fazer essa autoavaliação de nós mesmos é como nós olhamos para esse ano de 2019. Como foi a nossa progressão no conhecimento das Escrituras? Como foi o nosso conhecimento com Deus, a nossa comunhão com os irmãos? Ela aumentou? Ela melhorou? Ou ela piorou? Ou ela regrediu? Na nossa vida espiritual, qual que é o balanço que você faz chegando agora em dezembro? Você conhece mais a Deus? Você conhece mais as Escrituras? Ou não, você continua no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo entendimento? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer e começar a fazer todo o tempo. Como está a nossa relação com o dinheiro? Nós prosperamos, nós ofertamos mais.
A nossa área financeira, como está? Precisamos também avaliar a nossa saúde, o nosso físico, a nossa vida profissional. Como estão as nossas perspectivas? Como estão os nossos planos? Como foi esse ano de 2019 para você? Como você lidou com aqueles planos que você colocou lá no final de 2018 e que eles deram errado? Como você lidou com as frustrações? Você desistiu? Você se empenhou, se esforçou mais para alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida? Porque você não vai colher aonde você não plantou, meu irmão. Se você quer ter um casamento bem-sucedido, você precisa semear dia e noite nesse relacionamento. Se você quer ter uma vida profissional bem-sucedida, você precisa semear. Você precisa estudar, você precisa trabalhar. Se você não quer morrer com 30 anos, você precisa começar a cuidar da sua saúde. Mas aí chega no começo do ano, nós fazemos muitos planos, e passa um mês e nós já desistimos. Porque houve uma frustração, houve um desentendimento, e aí nós já arregamos com tudo aquilo que nós prometemos para nós mesmos que nós iríamos cumprir. Esse ano de 2019, para mim, aconteceram algumas coisas que não estavam planejadas, que eu não planejei, e que aconteceram e que foram boas, mas tiveram outras que também não aconteceram, que eu havia planejado. E outras coisas eu comecei a planejar depois, que o ano já estava correndo, e ainda não rolou. E muitas vezes eu olho e falo, Deus, e aí? E aí, quais são os seus planos, aliás? Quais são as coisas que você colocou no papel ou que você imaginou que seria esse ano? E como você reagiu a elas? Como você lidou com elas? Porque Paulo está nos chamando para prestarmos atenção na nossa maneira de viver. Hoje, nessa revolução tecnológica que hoje nós estamos vivendo, o fluxo de informação, ele é muito grande. A todo momento nós recebemos informação e influência por todos os lados. E a filosofia, as religiões, a nova religião do coach, muitas vezes aí catando alguns. E aí a gente fica perdido. Nós ficamos zureta da cabeça porque nós não sabemos qual caminho seguir. Nós não sabemos para que rumo ir. Nós não sabemos qual direção tomar. Então, como nós falamos lá no acampamento sobre transições, existem momentos da nossa vida que serão necessários que nós possamos tomar decisões importantes. E existem marcos, muitas vezes ali nos 14 para os 15 anos, depois dos 18 para os 19, quando a gente termina o colegial. Depois aqueles que forem entrar na faculdade, depois que sair da faculdade. Existem marcos, eu não sei qual é a hora, a etapa da sua vida que você está hoje. Eu não sei se você está angustiado com o 2020 que vai vir. Eu não sei se os planos que você tem colocado para você, que você tem sonhado, imaginado aí, eles são grandes demais ou são pequenos demais. Às vezes você precisa reorganizar a sua vida para então planejar alguma coisa. Eu não sei como você está nesse momento, mas uma coisa ela é necessária: faça uma autoavaliação.
Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida e veja aonde você está hoje e aonde você quer chegar no futuro. Em todas as áreas da sua vida. E aí Paulo aqui ele começa a dar a direção para aquele povo, que estava naquele contexto que eu falei todo. E a primeira coisa que ele fala sobre sabedoria. Olha, não vivam como insensatos, mas como sábios. Muita gente está vivendo como insensato, como ignorante, está vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Está cantando aquela música que eu falei também em janeiro, deixa a vida me levar, vida leva eu. O pagodinho. E aí se você leva essa música, mesmo que na brincadeira, como um guia para a sua vida, meu irmão, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar estagnado. Muita gente que começou na caminhada conosco aqui no Manifesto, lá no início de tudo, e que bem no começo já logo saíram fora, e outras pessoas também da minha adolescência, que eu me lembro, da minha escola, eu sinto pena muitas vezes, porque as pessoas passaram 15 anos da sua vida e elas continuam as mesmas. Não evoluíram em nada. Não buscaram crescimento em nada. E isso entristece o meu coração, porque se essas pessoas tivessem se empenhado em buscar a vontade de Deus para suas vidas, eu tenho certeza que em algum ponto elas teriam melhorado. Porque a palavra de Deus fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então o rumo é para frente. Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. É para frente que nós precisamos andar. Então não tem como você viver a sua vida de qualquer jeito. Porque se você não sabe para onde você quer chegar, você vai entrar em qualquer estrada que qualquer pessoa apontar o caminho para você. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai servir. E vai acontecer que às vezes quando você chegar lá no final, você vai se frustrar, porque você vai perceber que aquilo não era o que você desejava para a sua vida. Ou você escolhe, ou as pessoas vão escolher por você. Decida hoje. E a sabedoria, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o princípio que a palavra de Deus fala sobre sabedoria é temer ao Senhor. Não é conhecer o Senhor, não é ser simpatizante de Jesus, não é vir na igreja, mas é você temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. E temer a Deus requer duas coisas: obediência e submissão. Se você teme a Deus, você obedece e você se submete à vontade de Deus para a sua vida. Não é algo de boca para fora, mas é algo que vem do seu coração, porque você entende quem é seu Deus e quem é seu Pai. Sabedoria. Esse é o princípio que nós precisamos colocar na nossa vida. Obedeça e se submeta. E o outro ponto que ele fala é: não vivam dessa forma. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Se já estava mal naquela época, imagina agora. E a tendência é só piorar. Então você ainda quer continuar vivendo a sua vida conforme aquilo que você pensa? Do jeito que você quer, do jeito que você gosta, do jeito que você acha? Meu irmão, os dias são maus. E além do mais, os dias estão ficando cada vez mais curtos. Terça-feira agora a Luísa vai fazer 1 ano já. Passa assim, ó. No estralar de dedos. No estralar de dedos. Os dias são maus e os dias são curtos. Passa rápido.
Então tem coisa que você precisa fazer hoje, agora. Porque se você ficar prolongando, se você ficar, esqueci a palavra agora, procrastinando, vai chegar uma hora, meu irmão, que você não vai ter disposição mais. Vai chegar uma hora que você não vai ter saco mais. Vai chegar um momento que o seu corpo físico não vai aguentar mais. Sua mente até vai querer, mas o seu corpo não vai dar conta. Então, o que você precisa fazer? Quais são as atitudes que você precisa tomar? Avalie-se a si mesmo. E o quarto ponto ele fala, a vontade de Deus. Busquem, procurem entender a vontade do Senhor. A vontade de Deus, meus irmãos, ela precisa ser buscada, procurada. É um verbo de ação. Não é algo que você conquista por osmose, ou fazendo uma transfusão de sangue. Não. A vontade de Deus, ela deve ser buscada como um tesouro perdido, como uma pedra preciosa, como Jesus fala lá na parábola, em Mateus. Nós devemos buscar o reino de Deus como um terreno, um tesouro. Nós estamos buscando isso porque a partir do momento que nós buscarmos essa vontade de Deus para as nossas vidas, as coisas elas vão se alinhar. A nossa vida ela vai começar a entrar nos trilhos daquilo que é a vontade de Deus. Então muitas coisas que você está planejando, está buscando, quando você buscar essa vontade de Deus, você vai entender que aquilo não é para você. E aí você vai parar de orar por aquilo. Você vai deixar de buscar aquilo. Porque você vai estar tão compromissado e tão entusiasmado em buscar a vontade de Deus, que aquilo já não vai mais fazer parte das suas listas de oração. Porque você entendeu que Deus tem uma vontade maior. E que se Ele te der aquilo, você vai se perder. Então Deus é Pai, Ele não é Papai Noel. Deus é Pai. Muitas coisas do que a gente está pedindo, muitas vezes, vai gerar morte. E é isso que o Tiago fala, lá no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 1, ele fala assim, ó, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. O que você tem pedido? O que você tem colocado na sua lista? Entra ano e sai ano. Avalie, olhe e veja. Porque Deus é Pai, Ele não é Papai Noel. E as duas formas de nós entendermos essa vontade soberana de Deus para nós, quando nós fazemos essa autoavaliação da nossa jornada, Ele fala aqui também. Lá no versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Primeiro ponto, não tem segredo. É encher-se do Espírito. É se alimentar da palavra de Deus, da oração, no seu secreto, no seu particular. É você entrar para o seu quarto, fechar a sua porta e buscar a Deus de todo o seu coração. Porque quando você buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Ele vai se revelar a você. Ele vai abrir o seu coração e vai compartilhar o seu coração com o seu coração. Então aquilo que muitas vezes está pesado, está angustiando aí a sua vida, está tirando as suas noites de sono, Deus vai colocar e Ele vai alinhar a sua vontade, que é eterna, soberana, sobre a nossa vontade.
Então, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós nos enchemos do Espírito, é para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Nós oramos para que o nosso coração mude, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus. E isso só vai ser possível a partir do momento em que nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Aqui ele deu o exemplo do vinho, porque como eu falei, a galera lá gostava de chapar o coco para fugir daquela loucura toda daquela cidade. E você e eu, qual tem sido a válvula de escape que você tem usado? Ao invés de você se encher do Espírito, do que você tem se enchido? Porque a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Nós só falamos daquilo que nós nos enchemos. Quanto mais eu busco a vontade de Deus, quanto mais eu me encho do Espírito Santo de Deus, mais é isso que sai da minha vida. Mais é isso que flui do meu interior. Mas é fácil perceber, é fácil nós vermos como nós estamos buscando e o que nós estamos buscando. Quando da nossa boca, quando da nossa vida, flui apenas as coisas carnais. Então a gente só sabe falar mal dos outros, nós só sabemos criticar, nós só sabemos reclamar. Ah, minha vida é uma droga, minha vida é um saco. Fulano é isso, fulano é aquilo. E a gente apenas terceiriza a responsabilidade que nós deveríamos assumir. Do que você tem se enchido? Se você quer buscar a vontade de Deus para a sua vida, se encha do Espírito Santo de Deus. Se encha da palavra, em oração e em meditação. Não tem segredo. E por último, ele diz: animem-se uns aos outros. Em vez disso, em vez de vocês ficarem aí 2 horas no Instagram, 5 horas no Facebook, em vez disso, em vez de vocês ficarem chapando o globo no vinho, na cerveja, olha, versículo 18 ainda. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando a Deus, o Senhor, de todo o coração e de toda a música. Então, além de você se encher no secreto, além de você se encher de Deus na leitura da palavra, na oração, é necessário que nós andemos em comunhão. Porque a comunhão, ela é a cura para todas as nossas feridas. Porque no momento e no dia que eu estiver desanimado, eu vou ter o suporte do meu irmão, que vai falar: velho, vamos. Porque se já é difícil sozinho, se já é difícil você viver nesse mundo sem Cristo, sem a igreja, sem os irmãos. Aliás, desculpa, se já é difícil nós vivermos nesse contexto de igreja juntos, contando com os irmãos, contando com a igreja, contando com Cristo, com o Espírito Santo, se já é difícil tendo todo esse aporte, imagina nós optarmos por andarmos sozinhos. As dores desse mundo seriam insuportáveis. Por isso, todo aquele que anda sozinho, como fala lá em Provérbios, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. E ele busca apenas o seu próprio interesse. Porque é na comunhão que nós vamos ajudar uns aos outros a continuar no caminho. Na comunhão vai haver cura, renovo, direção e alegria. Por isso que ele fala: olha, animem-se uns aos outros, cantem hinos, cantem louvores, porque vocês precisam uns dos outros, para que vocês possam avaliar-se a si mesmos. Eu me avalio, e a partir do momento em que eu avalio a mim mesmo, eu ajudo o meu irmão a avaliar a sua própria vida, o seu casamento, a sua vida familiar, como que você anda na escola, na faculdade, porque é um caminho que nós trilhamos juntos.
E não tem como nós vivermos o cristianismo sem isso. E Paulo, ele dá essa direção para esse povo. Olha, vocês têm essas tantas opções, vocês estão vivendo nessa bagunça toda, nessa cidade cosmopolita, mas eu tenho esse ensinamento para passar para vocês. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos avaliar nós mesmos segundo essas palavras. E para encerrar, eu queria que você voltasse aí algumas páginas, lá em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Efésios, capítulo 3, versículo, a partir do 16. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Agora no versículo 20. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos, do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. É isso. Que o poder, que o amor de Cristo possa inundar o nosso coração, para que nós possamos compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus por nós, como a gente cantou aqui. Isso vai se traduzir em nós compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Lá em Provérbios 16:1 fala que do coração do homem podem surgir os planos. O homem pode fazer os planos, mas a resposta vem de Deus. Por isso, meus irmãos, aquiete os vossos corações, descanse em Deus, porque tudo aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida vai se cumprir. Às vezes você não está nem planejando, mas por você estar tão alinhado com a vontade de Deus, uma hora você vai entender. E aí você vai ser inundado pelo amor e pelo poder de Deus. E a sua vida ela vai começar a mudar, a ser transformada. No nome de Jesus. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa trazer direção sobre cada um de nós, Pai. Aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desesperados, Pai, chegando nesse final de ano. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer quietude de alma, de espírito. Pai, que ao mesmo tempo eles possam também, Senhor Deus, avaliar as suas próprias vidas, Pai. E também colocar a mão na massa. No nome de Jesus, Pai. Que nós possamos compreender a Tua vontade para que a gente possa deixar de remar para outros lugares, andar por outros caminhos. Que nós não venhamos perder tempo, Pai, porque os dias são maus, os dias são curtos. Por isso, no nome de Jesus, Pai, coloca no nosso coração, Paizinho, esse senso de urgência, para que nós possamos, Pai, compreender a Sua vontade, para que nós não possamos viver de qualquer forma, levados por qualquer vento de doutrina ou qualquer ensinamento, Pai. No nome de Jesus, mas que nós possamos compreender a Sua vontade para nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus.